eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nós transmitirmos aquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical que nós fazemos sempre um pouco mais cedo para facilitar os irmãos através de algumas respostas que são enviadas para nós e isso facilitar os irmãos no entendimento do assunto da Escola Bíblica hoje pela manhã. Vamos continuar dentro do nosso tema que o Senhor tem orientado, que é quanto ao preparo da igreja para o arrebatamento. E nós vamos basear agora, mais uma vez, este tema no livro de Apocalipse, no qual nós já entramos, algumas escolas bíblicas, e hoje iremos abordar a base do capítulo 1, verso 1, e depois também Mateus capítulo 16, verso 16 e 17. Vamos então à primeira pergunta da Escola Bíblica, que é uma pergunta bem assim superficial, mas profunda. A pergunta é: qual a diferença entre revelação e interpretação? E nós vamos dirigir essa pergunta ao nosso irmão Anderson. O Anderson Moreira, ele é obreiro da nossa igreja em Brasília, lá no Distrito Federal. Anderson, a paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta número 1, existe uma diferença entre interpretação e revelação. Interpretar significa atribuir um sentido a um texto e até mesmo a uma palavra. Faz parte das ciências humanas, ou seja, é feita pelo homem para o próprio homem. Está dentro da quarta medida, por isso que é algo que é relativo, pode inclusive sofrer alterações. Agora, a revelação, ela vem da eternidade, ela é dada por Deus através do seu Espírito Santo para o homem, para falar ao coração do homem, para transformar a vida do homem. Saulo, por exemplo, no caminho para Damasco, quando aquela luz brilha sobre ele, ali estava a revelação do Senhor e ele foi transformado. Paulo agora passa a ser uma nova criatura, porque a revelação está na quinta medida. E quando o Senhor fala, é uma verdade absoluta, não há qualquer questionamento. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Anderson. Esta é exatamente a diferença, a grande diferença, né? Interpretar é uma coisa, ou seja, atribuir um sentido, né, a um texto, a uma palavra, né? Já a revelação já é diferente. A revelação, por outro lado, é aquilo que vem do Senhor, vem do Espírito Santo, não depende das conjecturas humanas, da razão humana, do intelecto humano, do conhecimento bíblico e o conhecimento humano. E o que é notável é que a revelação, quando ela vem da parte do Senhor. E quando o Senhor fala, ele fala uma verdade absoluta, né? Enquanto a interpretação é baseada em verdades relativas, né? Ou verdade relativa, a revelação ela é uma verdade absoluta, muito bem colocado na sua resposta. E por ser uma verdade absoluta, não tem então questionamento. Obrigado então, Anderson, pela sua participação, foi muito completa e muito boa a sua resposta. Amém. Vamos então, irmãos, à segunda pergunta agora. E a nossa segunda pergunta, ela diz assim: por que o Senhor Jesus falava por parábolas? Essa pergunta, naturalmente, deu margem a algumas respostas, né, diferentes, mas quem vai nos dar uma resposta bem coerente com o sentido da pergunta vai ser a nossa irmã Andréia. Andréia Honorato é do grupo de senhoras da nossa igreja em Maceió, no estado de Alagoas. Irmã Andréia, seja muito bem-vinda, à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 2 da Escola Bíblica Dominical, o Senhor falava em parábolas para mostrar aos seus discípulos os mistérios dos reinos dos céus. Em Mateus 13:11, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O Senhor Jesus, quando estava ministrando a sua palavra, ele sabia que o povo estava distante, que o coração estava endurecido, e eles não iam compreender a palavra que o Senhor estava levando ali. Mas os discípulos, sim, eles tinham esse alcance, né? Porque o coração deles estava no Senhor Jesus. Tudo a eles era revelado, como a nós, igreja, no tempo de hoje. As pessoas estão cada vez mais distantes, com os corações endurecidos, e não dão ouvidos à palavra do Senhor quando nós vamos evangelizar. Muitos endurecem os corações, não compreendem, mas nós temos o privilégio, porque somos bem-aventurados, porque nós nunca vimos o Senhor Jesus, mas nós temos a bênção do seu Santo Espírito em nossas vidas e alcançamos esse mistério. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Andréia. O próprio capítulo 13 de Mateus, né, versículo 11, fala exatamente, confirma, né, que o Senhor Jesus falava por parábolas
porque ele queria falar para os discípulos, declarar para os discípulos os mistérios do reino de Deus. E as próprias parábolas também, segundo o capítulo 13, já no verso 13, elas eram faladas também para as multidões, para que eles não entendessem, porque eles não criam no Senhor Jesus, então eles não entendiam, era para eles não entenderem, cumprindo ali a palavra do profeta Isaías, conforme muito bem colocado ali no capítulo 13, verso 11, também o verso 12 e o verso 13. Mas foi muito boa a colocação da irmã, porque é como nos dias de hoje, né? O Senhor Jesus também tem os seus discípulos hoje, aos quais ele não faz segredo, ele conta a verdade, ele revela todas as coisas, que é a igreja fiel de Jesus. Muito bem colocado, né? Às vezes as pessoas de fora são difíceis mesmo de serem evangelizadas, como a irmã colocou na sua resposta. Mas a operação do Espírito Santo no meio da igreja é que nos leva a entender perfeitamente a revelação do Senhor. Amém, irmã? Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, a terceira pergunta agora, vamos continuar então, que ela diz assim: a revelação emerge da obra criadora? A outra pergunta é sim ou não? Então vamos ver a resposta, se a revelação emerge, ou seja, se ela surge, né? Quando fala emergir, é uma coisa de baixo para cima, ela surge, né? Da obra criadora, porque a obra criadora é assim mesmo, é aquilo que é terreno, aquilo que é de baixo para cima, né? E quem vai nos dar essa resposta agora, a resposta 3, vai ser a irmã Lânia. A irmã Lânia, ela é do grupo de senhora Lânia Alencar, ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em Juazeiro do Norte. Irmã Lânia, muito bem-vinda à resposta da pergunta número 3. Vamos ouvi-la então, viu? A paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A resposta da questão 3 é não, pois vivemos em uma obra redentora, onde o Espírito Santo age e nos conduz à vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Lânia. A revelação realmente não emerge, ou seja, não surge da obra criadora, porque nós vivemos uma outra obra, né? Que é a obra redentora, onde o Espírito Santo age, né? E o Espírito Santo nos conduz à vida eterna. Então nós vivemos de revelação, estamos aqui neste mundo, mas vivemos da revelação, ou seja, daquilo que vem de Deus, né? Uma coisa é aquilo que emerge da obra criadora, outra coisa é aquilo que vem da obra redentora, né? Que é de cima para baixo. Muito bem colocado, irmã Lânia Alencar, do grupo de senhoras da nossa igreja em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, né? Juazeiro do Norte, no Ceará. Queremos corrigir aqui a nossa colocação. Deus abençoe então, irmã Lânia. Muito bem, irmãos, vamos à quarta pergunta, porque ela agora exige de nós fazer uma diferença. A quarta pergunta diz assim: faça a diferença entre a verdade absoluta e a verdade relativa. E o complemento da nossa questão é o seguinte: dê exemplos em fatos bíblicos. Vamos então agora ouvir essa resposta, que ela nos será dada do estado do Espírito Santo. Vai ser uma jovem, a irmã Cíntia Rossetto. Ela é da igreja aqui em Vila Velha, né, onde nós estamos aqui, do estado do Espírito Santo. Irmã Cíntia, muito bem-vinda, irmã. A paz do Senhor Jesus. A verdade relativa está condicionada à temporalidade humana. O homem nasce e a única certeza que tem é que um dia ele irá morrer. E com ele perecerão todos os seus argumentos, as suas filosofias, teologias. A verdade relativa traz dúvidas, porque emana do conhecimento de homens que são regidos por eles próprios, que são inimigos da verdade de Deus. Um exemplo, a razão humana de conhecimentos que perecerão com o próprio homem. Agora, a verdade absoluta, ela é pura, porque ela emergiu da eternidade, de onde também emergiu a nossa alma. A verdade absoluta, ela institui a manifestação da aliança, que firmou o relacionamento de Deus com o seu povo, pois está fundamentada para todo sempre na pessoa do Senhor Jesus. O exemplo é a vida do Senhor Jesus, e ele costumava dizer: na verdade, que significa a verdade do Filho, está firmada na verdade do Pai. A paz do Senhor Jesus. Amém, Cíntia. Aquilo que realmente está ligado à verdade relativa é realmente desta vida aqui, né? Aquilo que
nasce aqui com o homem e morre aqui com o homem. E agora a verdade absoluta é diferente, né? Ela surge, ela vem, né, de Deus, ela desce, é de cima para baixo, né? Ela é pura porque ela veio da eternidade, né? De onde também veio a nossa alma. Por isso que a nossa alma ouve revelação, tem o prazer em ouvir revelação, porque veio também da eternidade. E eu gostei muito do exemplo citado pela irmã, né? Porque dê exemplos em fatos bíblicos. E a irmã citou o exemplo máximo, né? Que é exatamente a vida do Senhor Jesus, porque ele, quando dizia, na verdade te digo, ele estava falando ali como filho a verdade que ele recebeu do Pai, né? Então, a verdade do Pai, ela é pronunciada pelo Filho, e essa verdade, ela é absoluta. Muito bem colocado nesse exemplo citado pela irmã. Glória a Jesus. Amém, irmãos? A quinta pergunta agora, temos ainda a sexta, né? Vamos à quinta pergunta, que diz assim, o batismo com o Espírito Santo é uma verdade relativa ou absoluta? Ou seja, uma verdade relativa ou uma verdade absoluta? E vamos responder por que uma coisa ou a outra. E quem vai nos dar então essa resposta agora vai ser de lá da Itália, o nosso irmão obreiro, o Josimar Rossi. Ele é da nossa igreja lá em Treviso, na Itália. Josimar, muito bem-vindo. A paz do Senhor, irmão. Respondendo à pergunta de número 5, o batismo com o Espírito Santo é uma verdade absoluta. Por quê? Porque ela é invariável e inalterável. Ela não muda. No momento em que o servo do Senhor recebe o batismo com o Espírito Santo, a nossa vida é transformada. Não é mais o mesmo de antes, mas sim, no momento em que recebe este dom de Deus, nós passamos a entender as revelações e as profecias que Deus tem para a sua igreja. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, nos diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Josimar. O batismo com o Espírito Santo é imutável, né? Ele é a verdade absoluta, porque ele não varia, ele não altera, ele não muda. Aquilo que o Senhor Jesus faz, quando ele batiza a pessoa com o Espírito Santo, está feito, né? Então, e o detalhe é a vida transformada, né? A vida é transformada e a pessoa já não é mais como antes. Agora ele passa a ser uma nova, né? Um novo servo cheio do poder de Deus, né? E com disposição para atender às revelações do Senhor. Muito bem colocado. E a sua citação de Atos capítulo 2, verso 4, também estavam todos ali cheios do Espírito Santo, né? Ali no Pentecostes, muito bem colocado na sua resposta. Obrigado então, Josimar, pela sua participação. Amém, irmãos? Agora a sexta e última pergunta para todos, né? Que é a seguinte: classifique a filosofia, a teologia e a ideologia quanto à verdade. A letra A diz, ela é absoluta, a letra B é relativa. Então vamos saber a classificação da filosofia, da teologia e da ideologia quanto à verdade, se ela é absoluta ou se ela é relativa. E quem vai nos falar sobre isso é a irmã Leilane Souza. Ela é uma irmã do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Contagem, no estado de Minas Gerais. Irmã Leilane, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Eu queria responder a pergunta de número 6. Classifique a filosofia, a teologia e a ideologia quanto à verdade absoluta ou relativa. No meu entendimento, todos três são verdade relativa, porque todos são passíveis de contestação. São conjuntos de ideias, conceitos particulares acerca da vida, sobre a existência humana, são saberes, um pensar mais profundo. Porém, o pensar, ele é particular. A forma que eu penso é diferente da forma que o outro pensa. Isso forma uma verdade relativa, porque é baseado na própria observação da vida, seja ela minha ou de outros. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã. Muito bem respondido, né? Realmente, tanto a filosofia quanto a teologia e a ideologia são verdades relativas, ou seja, faz parte da verdade relativa, porque são passíveis de contestação, né? Elas podem ser
contestadas, né? Porque é um conjunto de ideias, de conceitos particulares, né? A respeito da vida, da existência humana. Então isso é exatamente o que a filosofia faz. A teologia pega tudo isso e coloca dentro de um plano teológico, ou seja, leva isso num plano, tenta colocar isso num plano transcendental, que na verdade não alcança, não transcende, né? E que a ideologia também da mesma forma. Então, é o pensamento particular, a forma como eu penso, que é diferente da forma como outra pessoa pensa. Então, isso é baseado nas observações de cada um sobre a vida, né? A sua própria vida e sobre o seu próprio conceito. Então, realmente, ela é relativa, tanto a filosofia, quanto a teologia, quanto a ideologia. Com relação à verdade, ela é uma verdade relativa. Muito bem colocado. Obrigado pela sua resposta, irmã Leilane Souza, do Grupo de Senhoras da nossa igreja em Contagem, em Minas Gerais. Muito bem, irmãos, passemos agora para a pergunta destinada à classe de crianças, intermediários e adolescentes. E essa pergunta é a seguinte, nós vamos aqui colocar para os irmãos a 7, né? Pergunta 7. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 1, na expressão revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, faça uma comparação com a revelação entregue por Pedro sobre o Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, versos 16 e 17. Vamos então a duas respostas que são rapidinhas, são respostas claras, diretas. A primeira vem da Espanha, o nosso irmão Daniel Silva, da classe de crianças da nossa igreja em Barcelona. E depois vamos para o estado de Pernambuco e lá nós vamos ter uma participação maravilhosa do Davi e do João. Ele é da classe intermediária, o Davi, e o João da classe de 0 a 3 anos. E os dois ali de Garanhuns, no estado de Pernambuco, vão discorrer sobre o assunto como se estivesse ali fazendo um estudo bíblico muito bem colocado. Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesús a todos. En los dos textos, la revelación de Jesucristo viene de Dios. A paz do Senhor Jesús a todos. Senhor Jesus, respondendo à pergunta das ciências, os textos mostram que a revelação de Jesus Cristo não vem da razão humana, mas vem da eternidade de Deus, nos revelando a verdade absoluta de Jesus como Salvador. Agora meu irmão também vai responder. João, Deus revela Jesus como nosso Salvador. A paz, Senhor Jesus. Amém, Davi. Um verdadeiro professor do seu irmãozinho, né, do João. Que maravilha isso, né? Os textos realmente mostram, né, que Jesus Cristo, ele não vem da razão, mas ele não é da razão humana, né? Mas ele vem da eternidade e ele revela a verdade absoluta de Jesus como Salvador. E a resposta do João foi muito bem colocada, não é, João? Ele realmente revela Jesus como nosso Salvador, né? Muito bem colocado. A resposta do João muito prontinha na ponta da língua, quando o irmão professor aí do lado, né, fez a pergunta e ele respondeu, o João respondeu muito bem a pergunta do Davi. Muito maravilha isso, né? E também o Daniel Silva, né, da nossa igreja lá em Barcelona, na Espanha, né? Os dois textos, neles a revelação de Jesus Cristo vem de Deus. E é exatamente essa a resposta. Muito obrigado pela participação dos nossos irmãos que representam a classe de crianças, intermediários e adolescentes. Partimos agora para a 8ª pergunta, que é destinada ao grupo de acessibilidade da igreja, que é a seguinte: comparando Apocalipse capítulo 1, verso 1, com Mateus capítulo 16, verso 16, qual foi a revelação que Pedro entregou sobre o Senhor Jesus? Quem vai nos dar a primeira resposta vai ser o Caleb. O Caleb Gonçalves é do grupo de crianças lá de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E logo depois vamos a Portugal, na nossa igreja lá em Mafra. Ali a Lara, que é do grupo de crianças, também vai dar uma resposta. Duas respostas então em sequência da pergunta número 8. Caleb, comparando Apocalipse capítulo 1, verso 1 com Mateus capítulo 16, verso 16, qual foi a revelação que Pedro entregou sobre o Senhor Jesus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, e ambos os textos da revelação de Jesus Cristo vem de Deus. Amém. Amém, Lara. Muito bem respondido, né? E em ambos os textos, a revelação é exatamente essa, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como você terminou dizendo amém, então eu vou responder amém
para confirmar a sua resposta. Muito boa, Lara, a sua participação, né, da nossa igreja lá em Mafra, em Portugal. Também a resposta do Caleb, muito bem colocada ali quando respondeu para a mamãe, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi essa a confissão, né, do apóstolo Pedro, e o Caleb, ali da classe de crianças de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, deu a resposta muito bem correta, muito apropriada. Muito obrigado pela participação dos dois, né? Glória a Jesus. Vamos então agora, irmãos, àquela parte final nossa aqui, onde nós consideramos algumas respostas dadas por bebês. E esses bebês são notáveis porque eles entendem a vontade do Senhor e entendem o plano do Senhor, né? E nós vamos primeiramente ter um bebê que é lá de Minas Gerais, trata-se do Heitor Ramos. O Heitor Ramos é da nossa igreja lá em Abadia dos Dourados, em Minas Gerais. Ele vai dar uma respostazinha sobre a pergunta número 7. E depois nós vamos ter outro bebê também que vai participar, por coincidência o mesmo nome, Heitor, só que é Heitor Viana, e ele é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir então dois bebês com o mesmo nome, dando as duas respostas. Heitor, quem que revela Jesus Cristo para a sua igreja através do Espírito Santo? Pai. Heitor, lendo os dois textos, nós entendemos que as revelações vieram de Deus. Muito bem. A paz do Senhor Jesus. Amém? Bem. Olha só que maravilha, Heitor Viana, muito bem colocado aí respondendo para a mamãe, né? Que na verdade, quem ali na verdade foi o que representou exatamente a revelação de Jesus, quem deu a revelação foi exatamente o Senhor nosso Deus, né? E ele entendeu direitinho ali que ele falou corretamente ali, né? Também o Heitor Ramos, também lá de Abadia dos Dourados, respondeu muito bem que foi Deus Pai, né? Que deu ali a revelação, como o Senhor Jesus falou, né? Para Pedro, disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então foi muito bem respondido, tanto pelo Heitor Ramos, lá de Abadia dos Dourados, em Minas Gerais, quanto pelo Heitor Viana, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Que excelente a participação dos nossos bebês, ainda nessa idade, estão assimilando tão bem o ensino da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim encerramos aqui esta parte, né, da primeira parte da Escola Bíblica Dominical, e lembramos aos irmãos de continuarem conosco no canal YouTube da Igreja Maranata, e depois, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós iremos trazer aqui todo o conteúdo do estudo bíblico, que será muito útil, muito edificante para a nossa vida espiritual. Eu te aguardo lá então, com a paz do Senhor Jesus.